Durante anos, o Sport Club Corinthians Paulista foi mais do que um clube. Era identidade, era pertencimento, era algo que ia além do futebol. Para milhões de pessoas, não era só um time, era parte da vida. Mas existe algo que poucas pessoas entendem. Grandes instituições não caem de repente. Elas mudam aos poucos, silenciosamente, enquanto ainda parecem fortes. E no início dos anos 2000, uma decisão começou a mudar tudo. O Corinthians enfrentava dificuldades, problemas financeiros, dívidas acumuladas, gestões questionadas. E nesse cenário, surge uma proposta grande demais para ser ignorada. Uma empresa estrangeira, com dinheiro, com ambição, com promessas. O nome dela, Media Sports Investment. A proposta era simples, mas poderosa. Investir milhões, montar um time forte, ganhar títulos, transformar o Corinthians em uma potência global. E naquele momento, isso parecia exatamente o que o clube precisava. Porque quando você está em dificuldade, qualquer solução rápida parece perfeita. E foi assim que tudo começou. No início, era empolgante. Jogadores chegando, investimentos aparecendo, expectativa crescendo. O torcedor via o time mudar, via nomes grandes vestindo a camisa, via o clube se movimentando como nunca antes. Parecia um novo começo. Mas existe um detalhe importante. Quando algo parece bom demais, geralmente tem algo por trás. E poucos perceberam isso no começo. A parceria não era simples. Os contratos eram complexos. Os acordos, difíceis de entender. E, principalmente, o controle começava a mudar de mãos. Porque a MSI não era apenas uma investidora. Ela influenciava decisões. Ela participava de negociações. Ela definia caminhos. E isso, aos poucos, tirava a autonomia do clube. Mas naquele momento, ninguém queria discutir isso. Porque o time estava melhorando. E quando os resultados aparecem, os questionamentos desaparecem. Esse é o primeiro erro. Confundir resultado imediato com sucesso sustentável. E o Corinthians entrou nesse ciclo. Mais dinheiro, mais contratações, mais expectativa, mais dependência. Porque quanto mais a MSI investia, mais o clube dependia dela. E dependência é algo perigoso. Porque no momento em que ela cresce, o controle diminui. E quando o controle diminui, o risco aumenta. Mas esse risco não era visível. Ainda não. Para o torcedor, tudo parecia incrível. Para a mídia, era uma revolução. Para o mercado, era ousadia. Mas nos bastidores, algo começava a se formar. Estruturas complexas, fluxos financeiros difíceis de rastrear, contratos com múltiplas camadas e interesses que nem sempre estavam alinhados com o clube. Mas tudo isso ficava escondido, porque o foco estava no campo, nos jogos, nos resultados. E enquanto o espetáculo acontece, ninguém olha para o que sustenta ele. Esse é o segundo erro. Ignorar a base enquanto admira a superfície. Com o tempo, as coisas começaram a mudar. Nem tudo funcionava como esperado. Jogadores saíam rápido. Negociações pareciam estranhas. Decisões não faziam sentido. E aos poucos, a confiança começou a se desgastar. Mas ainda assim, não havia pânico, porque o clube ainda era grande. Ainda tinha torcida. Ainda tinha visibilidade. E isso cria uma falsa sensação de segurança. A ideia de que vai dar certo. Mas nem sempre dá. E quando não dá, o impacto é maior do que qualquer um imagina. As primeiras crises começaram a aparecer. Conflitos internos, problemas de gestão, dúvidas sobre o dinheiro e, principalmente, questionamentos sobre quem realmente mandava. Porque no final,
Essa história nunca foi só sobre investimento. Foi sobre poder. Quem decide? Quem controla? Quem realmente está no comando? E quando isso fica confuso, o sistema começa a falhar. E foi exatamente isso que aconteceu. A relação entre clube e MSI começou a se desgastar. Confiança foi sendo quebrada. Interesses começaram a divergir. E o que antes parecia parceria começou a parecer conflito. E quando uma parceria vira conflito, o colapso é questão de tempo. Os problemas se intensificaram. Investigações começaram. Dúvidas aumentaram. E a estrutura que parecia forte começou a rachar. Jogadores foram saindo. O elenco enfraqueceu. O desempenho caiu. E o impacto chegou dentro de campo. Porque no futebol, o reflexo da gestão sempre aparece no jogo. E quando aparece, não tem como esconder. A MSI acabou saindo. Mas o estrago já estava feito. O Corinthians ficou com as consequências financeiras, estruturais e, principalmente, de confiança. E esse é o ponto mais importante dessa história. Confiança é o ativo mais valioso de qualquer instituição. E quando ela é quebrada, recuperar é muito mais difícil do que crescer. Mas existe uma lição ainda maior aqui. Essa história não é única. Ela é um padrão que se repete. Empresas, clubes, negócios crescem rápido, aceitam riscos, ignoram sinais. E quando percebem, já é tarde, porque grandes colapsos não são acidentes. Eles são construídos, decisão após decisão, erro após erro, silenciosamente, até o momento em que tudo aparece. E quando aparece, não existe mais controle. A história da MSI com o Corinthians mostra isso com clareza. Nem todo investimento é solução. Nem toda parceria é segura. E nem todo crescimento é sustentável. Às vezes, o que parece evolução é apenas o começo de um problema maior. E entender isso é o que separa quem observa de quem realmente entende o jogo. Se você quer continuar aprendendo com histórias reais como essa, erros milionários, decisões que mudaram tudo e os bastidores do poder, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos. Porque aqui você vai entender como gigantes se constroem e como também podem cair.